Parece que um dos políticos mais sérios do país, Isaltino Moraes, veio ao público dizer que o que justifica o voto no Chega ou o que justifica não se votar no Chega é precisamente a escolaridade. Deixem-me dizer isto de outra forma. Isaltino Moraes está abertamente a dizer que quem vota no Chega é porque é estúpido e tem menos escolaridade. E, portanto, eu no dia de hoje venho mostrar-vos esta intervenção de um político ético, muito sério, uma pessoa inacreditavelmente séria, a quem vocês podem entregar a vossa carteira, chaves de casa e do carro, que vocês sabem que quando chegarem ao pé dele terão esses mesmos objetos de volta, porque ele é um homem muito sério, como sabem, e portanto vamos ver as declarações de Isaltino Moraes e fazer aqui um comentário, porque eu acho que num país livre podemos todos comentar, mesmo aqueles que são estúpidos, como, segundo Isaltino Moraes, é o meu caso, porque votei no partido, e portanto, como sou estúpido, venho então analisar aqui as declarações de Isaltino Moraes. Eu vou lhe dizer o seguinte. Aqui em Oeiras, por exemplo, no meu município, o Chega teve a mais baixa votação a nível nacional. Sim, era importante que as pessoas, mas era importante que as pessoas se questionassem porquê. Temos um índice de educação elevadíssimo. Então, mas já lá vamos, porque eu tenho precisamente essa pergunta para lhe fazer. Só lhe queria fazer uma última questão sobre Henrique Gouveia Mel, que é se vê com bons olhos a possível Gouveia Mel. Aquilo que me pergunta é se acha que isso é possível e se por isso era de evitar que André Ventura se metesse nesta corrida. Claro que o André Ventura tem um instinto político único. Não é? Tem um instinto tão grande que é o homem que aparece mais na comunicação social, quer dizer, portanto, ele aparece mais do que os outros todos juntos. Não é? E porquê? Justamente porque ele dá soundbites a toda hora, portanto, e mente com um descaramento extraordinário, não é? E, portanto, isso, pelos vistos, dá audiências, não é? Quer dizer, de maneira que o facto de André Ventura dizer vou apoiar o candidato ou recomendo o voto no Almirante, o Almirante não pode fazer nada, a única coisa que pode dizer, os votos dos portugueses, de todos os portugueses, são iguais. Sejam votantes do Chega, sejam... Aliás, o André Ventura não é dono dos votos do Chega. Bom, meus caros, e antes de ouvirmos esta segunda parte, eu acho inacreditável que Isaltino Moraes, desde os 0 segundos até ao primeiro minuto, conseguiu contradizer-se. Eu acho que isto é quase um talento, diria. Mas enfim, eu gostava só de deixar uma nota. Se mentir fosse justificação para ter audiências, Isaltino Moraes era apresentador televisivo em todos os canais televisivos portugueses. Portanto, quer dizer, isto apenas em perspectiva. Se audiências correspondessem a mentira, Isaltino Moraes era apresentador televisivo do Big Brother, da SIC Notícias. O Big Brother, portanto, é um programa, mas no caso da TVI, da SIC Notícias, da CNN, era apresentador em todos, ao mesmo tempo, praticamente. Portanto, Isaltino Moraes seria a figura central. Acho uma coisa muito interessante que é, Isaltino Moraes teve a audácia de comparar o grau de escolaridade com o voto no Chega. Ou seja, se vocês têm menos escolaridade, segundo a teoria de Isaltino Moraes, que é um acéfalo, perdoem-me a expressão, vocês votam menos no Chega. Portanto, como são mais inteligentes, votam menos no Chega. Não será, digo eu, é uma sugestão, Isaltino Moraes não vê o paralelo entre o aumento significativo da imigração e as zonas onde o Chega ganhou eleições? Eu acho que é relevante. E Isaltino Moraes, em vez de fazer estes comentários rasos, que eu acho que são os únicos comentários que ele é capaz de fazer, poderia provavelmente olhar para o efeito da imigração no voto no Chega. Aliás, Isaltino Moraes é suporte de um sistema político que justificou o aparecimento do Chega. Portanto, Isaltino Moraes está a criticar um partido que cresceu precisamente por causa de pessoas como Isaltino Moraes. É tão simples como isto. O Chega aparece por causa de falhas dos políticos do sistema, nomeadamente partidos do sistema, que acabaram por não gerir bem o país e não justificar a sua presença no poder. E as pessoas, ao fim de 50 anos, a votarem em 2 partidos, disseram, bom, eu acho que vamos dar uma nova oportunidade a um partido diferente, porque esta gente não nos satisfaz as nossas necessidades. Queremos um serviço público que não funciona. Estamos a ser substituídos no nosso país e se dissermos alguma coisa sobre o assunto, somos xenófobos. E, portanto, ainda temos que levar com estes artistas na televisão portuguesa, e perdoem-me a expressão, que são acéfalos, que não têm outra forma de o dizer, que não há outra forma de o dizer, e que, no alto da sua seriedade e da sua ética, quer dizer, Isaltino Moraes vir para aqui dar lições de ética e de moral, é um fartote de rir, é das coisas mais engraçadas que aconteceu em televisão portuguesa. Mas vem para aqui dar lições quando não percebe que ele é corresponsável pelo aparecimento do Chega. Ele, o Carlos Moedas, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, António Costa, José Sócrates, Ricardo Salgado, são corresponsáveis pelo aparecimento de um partido que veio efetivamente dizer Chega à atual situação política. Se não gostam, talvez se tivessem agido de outra forma não tivesse aparecido o partido. Há países onde as coisas até correm com alguma naturalidade e o povo não se revoltou contra o sistema político. Porquê é que será?
Fica essa pergunta no ar, eu acho que era relevante de reflexão. Mas Isaltino Moraes, e para passarmos já à segunda parte, ao mesmo tempo que diz que as pessoas acéfalas com menos escolaridade votaram no Chega, diz no minuto a seguir que todos os votos são iguais. Ou seja, primeiro deixa implícito que as pessoas com mais escolaridade têm um voto mais relevante. Depois, no minuto a seguir, diz não, as pessoas que votaram no Chega são iguais às pessoas que não votaram no Chega. Os votos são todos iguais. Isaltino Moraes consegue contradizer-se no espaço de um minuto, que é uma coisa, eu acho que isto é talento, diria, é talento. Enfim, vamos ouvir o resto. Vamos lá ver. Os eleitores, 1.400.000 eleitores que votaram no Chega, vamos lá ver, não têm dono esses votos. Sabe que a atitude dos eleitores é muito volátil. Quer dizer, hoje, veja bem, em apenas 6 ou 7 anos, o Chega passou de um deputado para 59, ou 60. Não é? Portanto, porquê? Em 6 anos. Porque realmente houve aqui uma volatilidade extraordinária dos eleitores que votavam no PS, votavam no Partido Comunista, votavam no Bloco de Esquerda e que votaram, concentraram-se no Chega. Quer dizer, não significa... Repare, se o PS e o PSD forem capazes de se unir, a partir de agora, de se unir no sentido, não é fazerem coligações de governo, mas no sentido de fazerem acordos de regime, que vão no sentido de resolver problemas, olha, habitação. Se os dois partidos se entenderem e resolverem o problema da habitação, que é gravíssimo, ao nível da educação, da saúde, nestas 3 áreas, obviamente que o potencial de descontentamento, de revolta, etc., vai diminuir. Mas e é aí que devem atacar. Não deixa, essa é a crítica que muitas vezes é feita, não deixa a oposição, o caminho desimpedido da oposição para o Chega e para que possa continuar a... Sim, mas é o papel do Chega, quer dizer, se é o segundo partido que tem mais deputados, é o papel da oposição, mas é da oposição, não é para governar. Mas não teme que essa solução possa vir a fazer o Partido Socialista desaparecer, por exemplo? Não, pelo contrário. Pelo contrário, quer dizer, se o Partido Socialista e o PSD... A alternância no poder ao longo desses últimos 50 anos foi feita entre o PS e o PSD. Portanto, porque é que a situação, digamos, conduziu a este exponencial crescimento do Chega? Justamente porque os partidos do centro, PS e PSD, não foram capazes de responder àquilo que são as necessidades portuguesas. É interessante que afinal já não é a escolaridade, afinal já há problemas que precisam de ser resolvidos. Afinal não são as pessoas que são estúpidas, afinal já vivem problemas no dia-a-dia que justificam o voto de protesto. É uma coisa interessante. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, fica aqui este meu recado para o Isaltino Moraes. Se mais escolaridade significasse um voto inteligente, o Isaltino Moraes não era eleito. Meta isso na cabeça. Não acho que é uma grande coisa, que é a última bolacha do pacote, que é praticamente um dos melhores líderes da Europa, porque na verdade, se houvesse efetivamente exigência do ponto de vista daquilo que são as qualidades políticas e a seriedade de um político, Isaltino Moraes não era eleito. É tão simples como isto. Vamos ouvir o resto. E eu insisto, há uma questão que me é muito cara, a habitação. Sim. Vamos ver, é absolutamente inacreditável como nós temos os problemas graves de habitação quando sabemos como se resolve. Há condições para resolvermos, os dois partidos têm que se entender. Consegue perceber, acredita que o Chega pode ganhar câmaras nas próximas autárquicas? Sim, acha que é possível? Acredito. Sintra, por exemplo, acha que é um concelho onde o Chega pode... Não, Sintra é um caso típico, olha, é um caso típico. Como é que o Chega ganhou Sintra? Repara, a Câmara Municipal, segundo ouvi dizer, tem 350 milhões de euros no banco. E, portanto, significa que 350 milhões de euros é muito dinheiro a ser investido em políticas sociais, em políticas de desenvolvimento, em qualidade urbana, conforto urbano, etc., habitação e por aí fora, não é? E, portanto, na educação. Portanto, alguma razão haverá para que o eleitorado de Sintra tenha votado desta forma. Mas lá está, mais uma vez, é uma coisa muito interessante. Isaltino Moraes primeiro arranja justificações rasas, que é o povo que vota no Chega é estúpido, porque tem menos escolaridade e como são estúpidos votam no Chega. Mas depois diz, não, afinal até temos alguns problemas que justificam o voto de protesto, só não são, é na área que eu presido, nomeadamente do ponto de vista da imigração. É uma coisa muito interessante. As zonas onde o Chega mais cresceu são de forma paralela às zonas onde a imigração mais cresceu. É demasiado óbvio e, aliás, até noutros países da União Europeia e fora da União Europeia, como é, por exemplo, o caso do Reino Unido, nós vemos que os partidos populistas acabam por crescer, e populistas não é um termo depreciativo. Estas pessoas precisam de estudar ciência política, muitas delas, que é o caso de Isaltino Moraes, que acha que os políticos que mentem são populistas. Bom, então se calhar Isaltino Moraes também cabe no pacote dos populistas. Mas enfim, já nem vou entrar por questões de definições que não vale a pena. Mas
Os partidos populistas ou nacionais populistas, como lhe quiserem chamar, acabam por crescer tendencialmente mais por questões de imigração do que por causa dos outros problemas. Os outros problemas são apenas a cereja no topo do bolo da revolta de determinadas pessoas. Eu também estou indignado com outros tipos de problemas, mas a questão da imigração é uma questão de sobrevivência do nosso povo, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso, e por isso é mais decisivo do que os outros temas, que é um tema que Isaltino Moraes, por exemplo, decidiu ignorar aqui nesta sua entrevista. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Isaltino Moraes, um político muito sério, decidiu vir criticar o Chega e chamar estúpidos àqueles que, porque têm menos escolaridade, votam no Chega, acredita Isaltino Moraes. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Deixem só o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.